E aí, meu povo, beleza? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo rápido que vai ajudar bastante vocês na nossa prova, certo? A gente vai falar um pouco da parte teórica de introdução à física, sobre mecânica, sobre cinemática, sobre dinâmica. E é claro que a gente vai ver algumas questões que também usam a matemática como ferramenta, certo? Eu vou usar um método de gravação que é aquele que a gente chama de método da mãozinha, que é aquilo que vocês vão ver eu escrevendo e ouvir minha voz, certo? Eu deixei essa parte inicial do vídeo para vocês me verem. Lembrando que vocês podem utilizar o livro de vocês para estudar para essa prova. No início do livro, na sala, eu falei as páginas, né? Vocês podem ver também conteúdos de internet, mas podem se basear por esse vídeo, que é basicamente o que vai cair na prova, aquilo que a gente vai revisar superficialmente aqui, tá? Então vou dar uma pausa aqui no vídeo para a gente continuar com a outra tela, que é quando vocês vão ver os exemplos que eu vou estar escrevendo e alguns conceitos também. Vamos lá? Certo, a gente vai tentar ser bem objetivo, eu estou sem meu suporte aqui, vai ficar um pouquinho de tremido aí a imagem, mas só para ajudar vocês nesse vídeo, a gente vai começar falando sobre mecânica, né? Lembrando que a mecânica é a parte da física que estuda os movimentos. Quando eu falo de movimento, a gente sempre exemplifica na sala automóveis, aviões, trem, alguma coisa desse tipo, mas qualquer tipo de movimento, certo? Inclusive, movimentos do nosso corpo, por exemplo. Nós sabemos que o nosso corpo, nosso sistema locomotor, né, que é responsável pelo movimento corporal, ele é composto pelo sistema nervoso, sistema esquelético e sistema articular e muscular, né? Ou seja, é claro que o sistema nervoso ele vai ajudar tanto o sistema nervoso central quanto o periférico para que a gente consiga fazer a movimentação. Então, o sistema nervoso central, quando eu estou falando aqui com vocês, eu consigo mexer minha boca, consigo mexer minhas cordas vocais, consigo pronunciar as palavras que vocês conhecem, para que a gente consiga entender. Quando eu quero chutar uma bola, quando eu quero correr, quando eu quero andar de bicicleta ou algo desse tipo, eu uso o sistema nervoso central que manda informações, geralmente elétricas, né? E essa energia elétrica vai ser transformada em energia mecânica, ou seja, em movimento. Acontece a mesma coisa com o nosso sistema nervoso periférico, por exemplo, quando a batida do nosso coração, a nossa frequência cardíaca, a nossa frequência respiratória, são movimentos peristálticos do intestino, do esôfago, do sistema digestório por completo. Então, assim, todo e qualquer movimento do nosso corpo, ele também vai ser vai ser estudado pela física. A física tem uma parte chamada de mecânica que vai estudar todo o movimento, todos os tipos de movimento, certo? A questão é que a mecânica ela é dividida em duas partes. Nós temos, deixa eu acelerar aqui, nós temos a cinemática e a dinâmica. A cinemática, a primeira parte da mecânica, é a parte que vai estudar os movimentos, já que é mecânica, né? Mas sem se preocupar com suas causas, sem se preocupar, sem estudar o que causou aquele movimento. Por exemplo, ao alguém chutar uma bola, a bola começa a iniciar o movimento. O que a cinemática vai estudar? A velocidade dessa bola, vai estudar grandezas como o tempo que essa bola demorou em movimento, estudar, o que mais? O espaço percorrido por essa bola, certo? Então essas são grandezas que são de responsabilidade da cinemática estudar. Aquilo que descreve o movimento, mas sem se preocupar de fato com o que causou. A dinâmica é justamente o contrário. Ela vai estudar o que causou aquele movimento, certo? Geralmente tem uma força aplicada sobre os corpos para que ele entre em movimento, beleza? Então essa é a diferença. A mecânica é dividida em duas partes, cinemática e dinâmica. A cinemática estuda os movimentos sem se preocupar com suas causas, e a dinâmica estuda as causas do movimento. Lembrando que mecânica estuda todos os tipos de movimento, tanto os da cinemática quanto da dinâmica. Outra coisa que nós discutimos em sala foram as definições de repouso e movimento, certo? A gente discutiu lá com nossas próprias palavras e conseguiu definir o movimento como uma variação do espaço, certo? Num determinado intervalo de tempo. Por mais que pareça uma definição de velocidade, mas se uma pessoa estava a uma certa distância de você, depois de um tempo ela está em uma outra distância, isso quer dizer que ela se movimentou. Se ela não se movimentou, isso quer dizer que ela esteve em repouso.
Só que é claro que a gente também deixou claro que essa definição de um corpo em relação ao seu estado de movimento, se ele está em repouso ou não, depende de uma coisa que nós chamamos de referencial, certo? Vou até anotar aqui, ó. Opa, ficou um pouquinho estranho. Referencial. Beleza? Esse referencial é como se fosse um ponto de vista do observador. A gente sempre dá o exemplo clássico do carro. Imagina que se tem um passageiro no carro dormindo, então ele não está se movendo em relação ao movimento de corpo mesmo. Vamos supor que ele está num carro, sem se mover, e aí a pessoa pergunta se essa pessoa está em repouso ou em movimento. A gente logo imagina que se ela está dormindo, por exemplo, ela estaria em repouso. Mas o carro está em movimento. E aí muita gente acaba se confundindo se essa pessoa está em repouso ou em movimento. E, na verdade, ela está tanto em repouso quanto em movimento, mas aí depende desse referencial. Em relação à pessoa que está dentro do carro ao lado dela, ela está em repouso. Mas em relação ao observador que está do lado de fora do carro, essa pessoa está em movimento junto com o carro, certo? Então, toda vez que se perguntar se um corpo ele está em repouso ou em movimento, a resposta certa é depende do referencial. Nós sempre, eu costumo até dizer que a gente sempre, de certa forma, estamos em repouso e em movimento ao mesmo tempo. Porque sempre tem um referencial que vai alterar esse nosso estado de repouso ou nosso estado de movimento. E aí nós temos aqui uma equação que ela vai definir justamente uma das principais grandezas da cinemática, que é a velocidade média. A gente viu em sala, né? Lembra que esse Vm significa a velocidade média, esse ΔS, o espaço percorrido, e esse ΔT, o tempo necessário para percorrer esse espaço. Vale lembrar que é uma média de velocidade, geralmente não é uma velocidade instantânea, isso tem a ver com o movimento uniforme, foi o que nós vimos em sala. Vamos ver um exemplo clássico? Então, imagina que um automóvel, qualquer móvel, esteja percorrendo 20 metros e ele leva 5 segundos para percorrer esse espaço. E aí você vai calcular a velocidade média. Como que é a velocidade média? ΔS sobre ΔT. O espaço percorrido, que foi 20, dividido pelo tempo, que foi 5. Então, fica assim, ó, velocidade média vai ser 20 metros dividido por 5 segundos, 4 metros por segundo. Só isso, certo? Velocidade média é muito simples. Você apenas divide o espaço percorrido pelo tempo necessário para percorrer esse espaço. Outra equação que a gente vai ver na nossa avaliação, que a gente viu também em sala, é essa equação que eu digo que ela é matematicamente mais bonita, mais elegante. Nós temos aqui, ó, equação horária de espaço. Essa equação é definida dessa forma, ó. O espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Vocês forem estudar em outros teóricos, em outras fontes, esse S pode estar só S, sem esse F, ele pode ser chamado de X, e aí vai depender de quem está escrevendo aí, tá? Mas o importante é lembrar que isso aqui é uma forma de calcular o espaço final, que é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo, certo? Então, nós temos aqui um exemplo, que um automóvel, por exemplo, ele percorreu o espaço inicial de 10 metros, com a velocidade de 20 metros por segundo, o tempo de 5 segundos. Qual foi o espaço final percorrido por ele, o espaço total? Então, você vai pegar essa fórmula, ó, espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Tá aqui, ó, espaço inicial que foi 10, mais a velocidade que foi 20, vezes o tempo que é 5. Lembrando, matematicamente, que eu primeiro preciso fazer a multiplicação. 20 vezes 5, 100, mais 10. 100 mais 10 é 110 metros. Então, o espaço final percorrido por esse móvel foi 110 metros, tranquilo, moleza. Agora, a gente vai ver essa mesma forma aplicada para uma questão de ultrapassagem. Vamos lá. Beleza, nós temos aqui, ó, um esquema de dois carros, o carro A e o carro B. O carro A ele tem velocidade de 30 metros por segundo, ou 30 km por hora, desculpa, e o carro B tem 60 km por hora. Só que o carro A ele percorreu já 30 km, foi o espaço inicial. O carro B vai sair agora do zero, certo? Então, vamos equacionar esses dois automóveis aqui, o movimento deles. Beleza, a ideia dessa questão é a gente perceber que o carro A está mais lento que o carro B. E por mais que o carro A tenha saído 30 km na frente, se eles continuarem o mesmo percurso, com essas mesmas velocidades constantes,
uma hora o carro B vai ultrapassar o carro A, porque o carro B está o dobro da velocidade, ó. Está a 60 km por hora. Então, uma hora ou outra, por mais que o carro A esteja na frente, ele vai ser ultrapassado. A questão quer saber justamente o tempo necessário para essa ultrapassagem. Como que eu vou fazer isso? Você vai perceber o seguinte, que para o carro B ultrapassar o carro A, eu preciso que o espaço percorrido por B seja o mesmo percorrido por A. Por quê? Para poder um carro alcançar o outro. Se um carro não alcançar o outro, não tem como ultrapassar, sem passar por ele. Então, a primeira coisa que eu faço é igualar esse espaço final. Nós vamos chamar o espaço final de A de SA e o espaço final de B de SB. Então, é o seguinte, nós temos aqui, ó, o espaço final que foi desenvolvido pelo carro A é o espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. O espaço inicial 30, mais a velocidade 30 também, vezes o tempo, que eu não sei quanto é que é ainda vou descobrir o tempo. A questão é justamente saber isso, qual o tempo necessário para essa ultrapassagem. Então, minha equação fica desse jeito. O espaço percorrido por A vai ser 30 mais 30t. O espaço percorrido por B, ó, o espaço inicial de B é 0 e a velocidade de B é 60, é o dobro de A. Então, o espaço percorrido por B, eu chamei de SB, é igual ao espaço inicial, que é 0, mais a velocidade, que é 60, vezes o tempo, que eu não sei quanto é que é. Então, fica assim, ó, a equação que descreve o espaço percorrido por A é isso aqui, ó, 30 mais 30t. Da onde saiu isso, professor? 30 foi o espaço inicial, esse outro 30 é a velocidade multiplicada pelo tempo. O espaço que o B já percorreu foi 60, que é a velocidade, vezes o tempo. E aí eu falei agora há pouco que eu tenho que igualar isso. O espaço percorrido por A tem que ser igual ao espaço percorrido por B. Para quê? Para que eu consiga uma ultrapassagem. O carro tem que alcançar o outro. Então, precisa percorrer o mesmo espaço. Então, fica assim, ó. Se SA é igual a SB, então 30 mais 30t é igual a 60t. Eu tenho aqui uma equação de primeiro grau, tranquilo de resolver. O que tem t para um lado e o que não tem t para o outro. A diferença lá é que vocês geralmente veem a equação com x. Mas no lugar do x aí a gente colocou um t. Vamos ver como é que ela fica? Certo, nós temos aqui, ó, 30 mais 30t igual a 60t. Eu boto que tem t para um lado, ó, fica 60 menos 30, o 30 mudou de lado, então vem negativo. E o outro 30 fica positivo, que está sem o t. 60 menos 30t dá 30t, que é igual a 30. Aí, multiplicação, o 30 está multiplicando com t, vai para o outro lado dividindo. Então, t vai ser 30 dividido por 30, que dá 1. Ou seja, o tempo necessário para o automóvel A ultrapassar o automóvel B é 1 hora nesse caso, beleza? Então, gente, nossa revisão de hoje vai ficar por aqui, para não ficar muito longo o vídeo, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp, estudem durante o fim de semana esse conteúdo e boa sorte na prova. Um abraço.